capítulo 2, versículo 1 ao 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 até o 3. Quem conseguiu enxergar, já encontrou? Amém. Dalton, desliga agora das instalações, tá? Presta atenção. Você tá assim, ó. Eu tava pensando se não dá para virar aquele troço para... Então, desconcentra, hein? Esse é capítulo 2. Então, ó, irmãos, o livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 ao 3, diz assim, na minha versão. Depois eu vou pedir para o Pedro vir perto da luz e ler nessa versão, Pedro, só para a gente ter uma compreensão melhor. Na minha versão diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Você pode ler, Pedro? Posso. Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos ou anunciávamos o Evangelho, ou que escrevemos isso em alguma carta. Não deixe que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus, e terá de aparecer o perverso, que está condenado a ir para o inferno. Amém. Vocês perceberam que o apóstolo Paulo está dizendo que, na verdade, os teólogos, ao estudar esse texto, eles entendem que Paulo está dizendo que circulava uma carta com assinatura falsa naquelas cidades, né, onde o evangelho estava sendo pregado. E a assinatura era de Paulo. E eles diziam que Paulo tinha dito em algum escrito algumas coisas que Paulo não tinha escrito, na verdade. Então era uma falsa assinatura, uma carta assinada que se dizia por Paulo, mas não era de Paulo. Tessalonicenses é uma carta realmente paulina, mas ele faz menção, vocês perceberam, de alguns escritos, possíveis escritos que circulavam naqueles lugares, em que se dizia que assinava o apóstolo Paulo, e ele disse que talvez até vocês possam ter lido isso em algum lugar, mas que não é isso não, que ele não disse isso não, tá bom? Mas a gente vai entender direitinho o texto para a gente ver o que é que ele está combatendo, né? Bom, os primeiros cristãos viviam na expectativa iminente da volta de Cristo. Até o apóstolo Paulo, numa de suas cartas, ele cita assim: nós, os que estivermos vivos, né? Então ele tinha a esperança também que Cristo voltaria ainda para o seu tempo e que ele veria Cristo antes de passar pela morte. Aí o tempo vai passando e depois ele fala: talvez eu não esteja mais vivo, não é? Mas o fato é que a igreja tinha essa esperança de estar viva ainda, aquela primeira igreja, a igreja primitiva, de os irmãos estarem vivos quando Cristo voltasse. Eles tinham a esperança de um retorno iminente de Cristo. Alguns irmãos em Tessalônica, eles vendiam as suas propriedades e passavam a ter uma vida comum, se reuniam em alguns lugares para esperar a vinda de Cristo. Deixavam os seus afazeres, sua vida secular, vendiam as coisas que tinham e se refugiavam em algum lugar para esperar a vinda de Cristo. Tamanha era a esperança desse retorno imediato. E aí, as cartas do apóstolo Paulo, que diziam
que poderia ser que não fosse para o seu tempo, ou que ninguém sabe a hora, ou os escritos dos evangelhos que diziam nem o filho pode precisar a hora enquanto homem antes de subir aos céus. Esses escritos começaram a ser combatidos por outras verdades, né? Por crentes esperançosos que queriam disseminar essa esperança. Eles acabavam escrevendo, apoiando esse tipo de atitude dos irmãos de venderem tudo. Eles criavam cartas, criavam textos incentivando isso mesmo. E aí alguns até chegavam ao extremo de dizer: não, foi o apóstolo Paulo, essa carta do apóstolo Paulo, para ganhar credibilidade, porque isso era muito saudável na igreja. Eles consideravam que essa era a esperança do crente mesmo, que o crente tinha que viver desse jeito. Os cristãos de Tessalônica cometiam esses exageros, e a gente pode ver no decorrer da história, são muitas tentativas de adivinhação do retorno de Cristo, né? Da parousia, da manifestação do Cristo vindo buscar a sua igreja. E muitos homens erraram nas contagens. A gente vê no século 17, a gente vê os adventistas errando no século 17, né? Quando diziam que Cristo já tinha feito a primeira vinda e que a gente vive a grande tribulação. Ou a gente vê também outros erros históricos. Alguns dizem que Nostradamus disse 1000 passará, mas 2000 não chegará. E o ser humano vive nessa expectativa. De certa forma, essa é a expectativa do crente, não é? O crente tem que viver de verdade, esperando a volta do nosso Senhor. O crente tem que viver mesmo, aguardando ardentemente, com o coração fervendo, aguardando a volta de Cristo mesmo. Mas havia um grande erro, e a gente vai estudar melhor sobre esse erro, abrindo agora no texto de Mateus capítulo 23, para nós confrontarmos até que ponto essa esperança nos move, e até que ponto essa esperança pode interferir na nossa vida. Mateus capítulo 23, do versículo 23 ao 26. 23, 26. 23, 23, 26. 23 do 23 ao 26. É um embate que Jesus travou com os escribas e os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais o hortelã, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo e do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Isso é um embate, né? Já dá para ver que Jesus estava irritado com os fariseus e com os escribas. Eles são os inimigos de Jesus daquela época. Eles são os adversários, não os inimigos. Os adversários de Jesus ideologicamente. Porque Jesus falava de uma adoração
mais profunda do que eles conseguiam enxergar. Quando o judeu voltou do exílio, ele voltou e ele precisava ter a que se apegar, porque o judeu voltou sem eira e nem beira, voltou sem identidade, sem Deus, sem lei, e os seus escritos foram todos queimados. E aí, para que eles sobrevivessem, então houve um apego à lei exacerbado, né? Eles voltaram e abraçaram aquela lei, mas com tanta veemência, que eles passaram a ignorar o verdadeiro sentido da lei. A gente sabe que o fim da lei, a lei aponta para Cristo. O máximo que a lei vai fazer com você é te mostrar que você não é capaz de cumpri-la. Esse é o máximo que a lei vai fazer por você. A lei de Moisés era tão dura, tão difícil de ser cumprida, que o máximo que ela podia fazer por você era te mostrar que você não conseguia cumpri-la, que você era incapaz, incompetente de cumprir tudo aquilo que a lei mandava que você cumprisse. A de Moisés. Agora imagina uma lei relida a partir do sofrimento do exílio, que eles acreditavam que eles tinham ido para o exílio por conta de abrir mão da lei, de ser displicente com a lei de Moisés. Imagina uma releitura dessa lei sob essa ótica, então. Aí a coisa ficou pior ainda, né? Aí eles começaram hiperlativamente, eles começaram a ler a lei com peso dobrado, começaram a investigar os escritos, a buscar, e tudo eles colocavam dobro de peso, porque nós erramos uma vez, mas não vamos errar de novo, Deus não vai nos abandonar de novo. E aí começou a surgir alguns exageros. Escribas e fariseus são descendentes desses exageros. Eles cometiam exageros, eles favoreciam a si em detrimento daqueles mais humildes. Para você ter uma ideia, tinha uma brecha na lei que dizia aos ricos que para eles não perderem as suas heranças, eles poderiam pegar os seus bens, doarem ao templo. E quando passasse, ou quando o mais velho da família morresse, eles poderiam ir lá e resgatar esses bens. Tudo para que os ricos permanecessem ricos, né? E os pobres ficassem cada vez mais pobres. A lei do jubileu não era cumprida, o amor e a condescendência não eram cumpridas, mas eles faziam questão de pequenas coisas, de dizimar os pequenos temperos, mas os grandes fortunas, eles tinham essas jogadas para não sair de suas mãos as grandes fortunas. E Jesus combate a religiosidade. Jesus combate aquele ir ao templo e cumprir com a sua obrigação. Jesus combate o homem que se apresentava ao sacerdote, mas não de coração. É porque a lei mandava. Jesus é veemente no combate desses figurões. Jesus diz que Deus não se agrada desse tipo de culto. A exemplo dos grandes profetas que já repetiram essa frase, Jesus também bate no mesmo ponto, toca no mesmo ponto. Deus não se agrada desse tipo de culto. Mas o que esses dois textos têm a ver? Qual a intersecção entre esses dois textos? Primeiro, nós estamos falando de um culto onde a gente se apresenta diante de Deus, não é? E esse culto tem seguido a igreja durante sua história, toda a sua trajetória. Nós preparamos festas maravilhosas e as religiões têm feito coisas lindas em nome de Deus. Comentávamos eu e o Dalton a respeito dos cultos televisivos, né? São verdadeiros espetáculos. Assisti um culto uma vez que o palco não era púlpito, agora é palco. O palco se encheu de fumaça.
E aí apareciam uns bailarinos andando assim, como serpenteando. E aí de repente eles se levantam. Um verdadeiro espetáculo. E aí a gente lembra das palavras de Jesus a respeito do culto sincero. O meu Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aí a gente lembra as palavras de Jesus quando invoca a verdadeira adoração a Deus, quando diz: todas as vezes que você assistiu a alguém, no sentido de prestar assistência, você fez isso a mim. Aí historicamente a gente vê a igreja massacrando os pobres, mas na presença, entre aspas, na presença do Deus que eles julgavam estar, ali é tudo muito bonito, tudo muito bem enfeitado. O erro histórico, na esperança da volta de Jesus, está exatamente aí. O erro histórico que a igreja comete, sabe desde quando? Desde sempre. Desde quando era tabernáculo, ainda não era templo, cometemos o mesmo erro. Achamos que Deus é gente e que nós podemos enganá-lo como nós enganamos ao nosso irmão, ao nosso próximo. E nos apresentamos diante de Deus com máscaras e com subterfúgios que muitas vezes a gente acha que Deus está sendo enganado. Será que ele engoliu? Nós ainda pensamos, quando nos apresentamos diante dele com o coração pecaminoso, sem confessar esse pecado, a gente ainda pensa: será que ele engoliu? Deus não é homem. Deus é sabedor de todas as coisas. Sendo assim, no decorrer histórico, Deus conhece a igreja, Deus conhece o seu povo. O seu povo se destaca não é por aquele povo que espera olhando para as nuvens, olhando para o céu, aguardando com ansiedade, com o coração. Não, Deus não é esse o povo que Deus reconhece como seu. Claro, o crente tem mesmo que esperar a volta de Cristo, porque Ele nos prometeu, e nós somos ansiosos para estar com Ele, né? Aí, Santo Agostinho escreveu um livro que fala Cidade de Deus e Cidade dos Homens. O crente tem que viver nessa tensão. É civitate Dei. Eu não sou daqui, eu pertenço à cidade de Deus, mas eu ainda não estou lá. Eu estou na cidade dos homens e eu tenho compromisso com esse lugar. Eu tenho que melhorar isso aqui. E não é só para eu viver melhor, é porque tem gente sofrendo aqui, meu irmão. Enquanto o decorrer da história, as bombas explodiam e homens eram mutilados, igual acontece hoje no Oriente Médio, as igrejas continuam dentro dos seus templos, cantando e glorificando e dizendo: ora vem, Senhor Jesus. E quando acontece uma grande catástrofe, como aconteceu nos Estados Unidos, no dia 11 de setembro, a gente glorifica Deus e diz: olha, Jesus está voltando, a profecia está se cumprindo. Não estamos preocupados com aqueles homens e aquelas mulheres que morreram sem sequer ter chance de pedir socorro. Durante toda a história da igreja, o erro foi o mesmo. Toda a história da igreja. Na Idade Média, massacrava-se aqueles que não doavam os seus bens à igreja. Na Idade Média, massacravam-se aqueles que não se curvavam diante do poder papal, mas dentro da igreja o culto continuava solene. Temos que esperar a volta do nosso Salvador. Temos sim. A igreja tem que ser muito parecida com a igreja de Tessalônica. E o apóstolo Paulo adverte: e essa esperança é saudável. Não perca isso de vista, mas não se esqueça do seu compromisso aqui. O verdadeiro culto que Deus inala, absorve o aroma, é aquele culto que Jesus descreve quando ele diz: eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, estava nu e me vestistes, estava preso e fostes me visitar. Olhe para a história mesmo.
Olhe para os horizontes, pode ser que esteja iminente o fim. As bombas estão circulando no ar e podem cair aqui de verdade. Isso não é fachada. Mas pense que Jesus Cristo vem buscar um povo diferente. Não um povo que faz cultos solenes e celebrações maravilhosas. Esse culto, ele disse no Velho Testamento: eu tenho nojo do seu culto. O verdadeiro culto que me agrada é visitar o órfão, é socorrer a viúva. Esse é o culto que Deus gosta. Amém. Irmão, é simples. É só se doar. Os presbiterianos sofrem demais porque eles são salvos. Não precisa se preocupar com salvação. Então, por que a gente precisa se preocupar? A gente precisa se preocupar em assistir. Já que somos salvos e que isso não depende de nós, Ele já nos salvou. É a única coisa que Deus quer dos presbiterianos, já que eles creem na eleição, já que nós cremos na eleição. Para que é que a igreja então está aqui ainda? Para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre? Não. A igreja está aqui por enquanto para mudar esse mundo e para lutar pelos oprimidos e pelos que sofrem. Amém. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre é no céu. É no lugar que Ele preparou para nós. Enquanto aqui você tem obrigação de socorrer. Vai, vende tudo que tem e distribui aos pobres. É só isso que Ele te pede, já que você é salvo. Que Deus possa nos abençoar e que essa palavra encontre abrigo no nosso coração. O caminho de Cristo é o caminho do cristão. Quem não segue as pegadas de Cristo, automaticamente, consequentemente, não é cristão. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos paz em meio à guerra. A shalom de Deus, né? Paz em meio à guerra. Amém? Amém.